E aí, da hora? Soma é um jovem que foi invocado em outro mundo como um herói, para ser usado como moeda de troca. Porém, ele se mostrou ser alguém extremamente sábio, e assim se tornou o novo rei de Elfriden sem nem querer. Como rei, ele implementou várias políticas, se tornou noivo da ex-princesa e acabou de recrutar várias pessoas muito talentosas para serem seus retentores, e agora, sua reforma nacional continuaria. Neste momento, eles ainda estão no show de culinária apresentado pelo Poncho e pela Juna, para ensinar as pessoas do reino que existem diversos tipos de alimentos muito bons e acessíveis que eles apenas não conheciam ainda. No momento, eles estão comendo slimes. No caso, o Poncho cortou um slime como se fosse macarrão, depois é só ferver e cozinhar, e assim nós temos macarrão ou miojo de slime. E bom, todo mundo gostou muito, pobrezinho do Rimuru. Com isso, o programa de culinária é encerrado e as pessoas passam a descobrir várias fontes de alimentos para ajudar na crise que eles estão passando no momento, atingindo em cheio o seu objetivo. Depois disso, Marx, o primeiro-ministro do reino, faz a mesma coisa que o antigo rei e assim se afasta de seu cargo enquanto passa para a próxima geração, recomendando Hakuya para assumir o seu lugar. E bom, essa é a melhor coisa que poderia acontecer. Hakuya é um gênio intelectual extremamente devotado ao rei. Como seu braço direito, ele será uma grande ajuda para a prosperidade do reino. Como seu primeiro ato sendo ministro, Hakuya pede para o Soma tirar uma folguinha, afinal, o cara tá trampando até os ossos desde que chegou a esse mundo. Coisa de louco, ele precisa descansar. Com isso, o Soma decide levar a Alisha e a Aisha para sair e dar um passeio durante a sua folga, e quando vai convidar elas, ele encontra elas quase se matando em um treino amigável. Ele conversa com elas e a Aisha se oferece um pouquinho para o Soma, deixando a Alisha com ciúminhos. Então depois eles se disfarçam e partem para andar pela cidade e dar aquela volta. Depois de um rolezinho, eles vão para um café onde a Juna trabalha para almoçar, onde lá novamente vemos que o Soma é muito legal com a Juna, deixando as outras com ciúmes. Onde inclusive é nessa conversa que o Soma descobre que nesse mundo ter haréns é normal, um rei ter várias esposas é completamente aceitável e ninguém vai virar o rosto para ele por causa disso. E enquanto ele começa a se imaginar tendo 8 esposas, ele escuta uma outra conversa no café. Aqui, essa maga do exército real está tentando convencer o seu amigo a não ir para o exército de um dos duques. Afinal, nesse momento, os duques estão se revoltando contra o rei. Basicamente, nesse país, os 3 duques possuem um exército maior do que o próprio exército real. E isso é para que se um dia o rei se tornasse um tirano, eles poderiam simplesmente suprimir e eleger outro rei em seu lugar. Até hoje, nunca houve a necessidade disso, mas com o Soma se tornando rei do dia para a noite, os duques, principalmente o Duque Carmine dos Homens-Feras, estão se revoltando contra a coroa, achando que o Soma roubou o trono do antigo rei. E bom, como eles são inimigos, eles vão lutar em uma guerra provavelmente, e essa garota quer evitar que o seu amigo entre no meio disso tudo e vá para o outro lado. E essa garota parece manjar pra caramba das políticas, só jogando argumento pancada pra cima do amigo, sabendo até mesmo que se rolar uma guerra civil, provavelmente uma nação vizinha vai ir atacar eles. E isso lembra o Soma de uma reunião que ele teve com Hakuya anteriormente, onde eles estavam discutindo justamente a geografia do mundo, e aqui é dito que a Midônia, uma nação vizinha a eles, é muito hostil ao reino, e que está apenas esperando o momento certo para atacar e enfiar suas presas em Elfriden. Tanto que nesse exato momento, eles já estão fazendo os preparativos para iniciar uma guerra contra Elfriden usando a instabilidade do reino. Depois disso, o Soma e a Alisha têm um momentinho romântico, onde eles falam sobre o casamento, e então nós voltamos para o palácio logo em seguida. No palácio, os 2 jovens do café, junto com o pai do garoto, têm uma audiência com o Soma para pedir desculpas pelos acontecimentos e insultos de seu filho, onde aqui o Soma aproveita a ocasião para dar uma promoção a Kaede, a promovendo como uma oficial de Estado-Maior, o que é claro é para aproveitar ainda mais a sua inteligência. Depois disso, o Lord Magna daria uma notícia para o Soma, que parece ter o abalado em algum nível. Porém, não sabemos o que é essa notícia, porque passamos direto para o Soma dando algum tipo de explicação sobre magia nesse mundo, e dizendo que agora irá passar a explorar. No caso, ele irá usar a sua magia de escuridão, Live em Poltergeist,
para controlar essas marionetes remotamente, e assim se aventurar como um membro da Guilda dos Aventureiros, onde inclusive a marionete que o Soma controla é bem poderosa. O Soma pode não ser um guerreiro habilidoso ou treinado em qualquer nível, ele realmente é fraco e incompetente em questão de batalha, porém a sua marionete é bem forte e ele consegue controlar muito bem desse jeito. A marionete do Soma então sai em uma aventura com outros aventureiros, lutando contra monstros nos esgotos da cidade, onde eles até mesmo encontram um monstro de alto nível lá dentro e tem que fugir dele para poderem sobreviver. Embora é aquilo, tem um monstro nos esgotos e eles não mataram o monstro. O que eles estão fazendo? Mais tarde, ficamos sabendo que o Soma está planejando criar uma nova aldeia costeira no reino. No caso, ele quer fazer a maior cidade-porto de todo o país. Ao construir essa cidade e assegurar as rotas dela, ele vai controlar completamente todo o transporte marítimo e transporte terrestre do reino, fazendo não apenas um melhor transporte de bens, como também irá fazer dessa cidade o coração do reino no futuro. E agora que esse projeto vai começar, o Soma finalmente deu uma folga merecida para aqueles homens que estavam trabalhando 24 horas por dia em papeladas para ele. Finalmente, os escravos corporativos tiveram descanso e vão poder ir ver as suas famílias. Após isso, o Soma vai para o local onde a cidade vai ser construída, onde parece que existe uma aldeia que está se opondo à criação da cidade por conta de uma lenda e superstição que existe lá há muito tempo. Essa superstição seria sobre um monstro que sai do mar e engole as casas muito próximas da costa. Com isso, o Soma vai até a vila para escutar mais sobre isso, e nós descobrimos que o que eles tratam como superstição e um monstro, na verdade são desastres naturais, tais como tsunamis que acontecem em um lugar específico da costa. Logo, o Soma decide que irá mudar o local de construção da nova cidade e, claro, tomar precauções necessárias para que, se um tsunami aconteça, ela não seja destruída. Enquanto isso, as obras iam muito bem e nós vemos a Kaede supervisionando as estradas sendo feitas no reino, o que irá ajudar muito o transporte de mercadorias e alimentos, o que, é claro, ajuda muito a combater a fome em todo o país, além de equilibrar os preços também. Como sempre, a Kaede mostra uma inteligência incrível e continua a dizer como que o Soma é assustadoramente capaz e, claro, um rei incrível. E é quando o Soma chega ali durante o horário de almoço para supervisionar a construção, onde nós vemos que o Soma está criando concreto romano nesse mundo para fazer as estradas, o que ajudaria ainda mais para a locomoção das pessoas. Além de que junto do concreto, ele também está colocando iluminações e árvores especiais para que as noites fiquem iluminadas e animais selvagens não fiquem andando pelas ruas. E enquanto eles davam aquela supervisionada, chega um pássaro trazendo notícias da floresta dos elfos, onde aconteceu um grande deslizamento de terra e engoliu metade da aldeia. Com isso, o Soma destaca parte dos magos reais do exército e alguns soldados e vai diretamente para a floresta com a Aisha para tentar salvar o máximo de vidas que eles conseguirem. Ao chegar e ouvir explicações dos danos e dos estragos, o Soma imediatamente começa a dar ordens para o salvamento de pessoas e, claro, prevenir que outro acidente aconteça. E depois que tudo acabou, vemos umas reflexões do Soma sobre como ele pensa que poderia ter evitado tudo isso caso agisse primeiro. Porém, ele estava ocupado fazendo outras coisas em outros assuntos do reino. Agora, alguns dias depois disso, a Juna foi até o quarto do Soma para forçar que ele descansasse um pouco, já que desde o ocorrido ele não tem descansado e apenas trabalhado como um viciado. E enquanto isso, nós passamos então para uma reunião dos três duques, onde nós vemos que Carmine, que está liderando a oposição, está se mantendo quieto. Castor, o duque das forças aéreas, está confiando em Carmine e o seguindo, enquanto Walter, a duquesa das forças marítimas, está colocando seu povo e cidade acima disso, sendo contra uma guerra civil no reino. Agora, em Amidônia, o rei recebeu uma carta do duque Carmine, que parece ter decidido dar as mãos à nação rival. Amidônia vai agir de forma amigável sob o pretexto de ser reforços para a guerra civil, se infiltrando em Elfriden. E quando suas tropas estiverem dentro do reino, bom, eles começariam a o atacar, e assim começaria uma guerra entre os países, com Amidônia tomando vantagem sobre a guerra civil. Enquanto isso, vemos a princesa de Amidônia, a princesa Aurora, que também é uma comerciante em seus tempos vagos, onde ela com seu intelecto consegue ver claramente que isso é um erro. A força de Amidônia é insuficiente, e fazer isso agora apenas reduziria ela ainda mais. Logo nós voltamos para Elfriden, onde aqui o Soma começa a pensar nos ensinamentos de Maquiavel, e que às vezes um governante precisa usufruir da crueldade para passar por alguns obstáculos. E aqui, da mesma forma
forma, ele usará crueldade para acertar um golpe decisivo em seus oponentes, tudo isso para proteger aqueles próximos a ele. Agora, as tropas de Amidônia estão começando a se mexer novamente e partindo para a guerra de uma vez por todas, onde vemos mais uma vez o quão ignorante e tolo o rei deles é, apenas pensando nessa guerra e ignorando o fato de que o seu país está em uma situação muito ruim e que ele está violando a Declaração da Humanidade, que proíbe a guerra entre países humanos, embora é claro, Elfriden não esteja no tratado. E vemos, até mesmo que a princesa Roroa está vazando de Amidônia, prevendo que as merdas irão atingir o seu país. Voltando para Elfriden, o Soma agora irá se encontrar com os 3 duques através de dispositivos mágicos, para fazê-los acabar com a rebelião ou declarar guerra total contra eles. Depois de uma discussão sobre os planos futuros, a duquesa Walter jura lealdade ao Soma e fica sob a sua asa, se rendendo para o novo rei. Porém, os duques Carmine e Vargas não fazem o mesmo e continuariam a liderar a oposição. E logo antes da reunião acabar, Alicia, que até agora estava bem hesitante vendo que o duque Carmine era como se fosse um tio para ela, faz a sua decisão. Ela levanta sua espada e corta seu cabelo na frente de todos, como uma prova da sua determinação em estar ao lado do Soma a partir de agora. Depois que a reunião é encerrada, nós vemos que a duquesa Walter já estava ao lado do Soma há um bom tempinho, já que a Juna, que é uma retentora do Soma, também é neta da duquesa e ela foi a ponte que conectou esses dois anteriormente. E agora, a guerra civil dentro de Elfriden começaria a inflar. Mas, se você quiser ver o resto de Genjitsu Yusha, você precisa se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos recaps. Claro, deixa o seu like zambolado porque ele me apoia bastante. E agora, eu fui!